Cris. Mel. Oi, Cris. Hey, Mel. Gente, eu comprei um... Como é que chama isso? Um timer. A coisa mais fofinha. Dá uma olhadinha. Já pus ele pra funcionar. Não é fofinho? Oh, lindo demais. Cor de rosa. Só que ele faz um barulhão. Vocês estão ouvindo? Quando fizer pá, vocês já sabem que é porque tá acabando a live. Oi, Dri. Spiritualici. Lindo, né? Ai, eu amo essas coisinhas. Ah, bem, olha o meu mouse, né, gente? Cor de rosa. Eu sou meio... Não é que eu sou infantil. É que já que eu não tive filha, então eu deixo as coisinhas fofinhas pra mim, ué. Senão... Meu sonho, na verdade, era fazer um quarto todo cheio de flores, assim, tudo bonito. Mas acho que não ia pegar bem pro Júnior. Ai. Eu não gosto exatamente de rosa. Eu gosto de coisinha delicadinha, assim, entendeu? Gosto de qualquer coisa de menininha. Acho bonitinho. Oi, Lu, tudo bem? Presente na palavra oi. Eu não sei quem é você, se quiser pôr seu nome, para saber quem você é. Boa noite, Lu. Ô, Lu, deixa eu aproveitar enquanto o pessoal tá entrando. Deixa eu falar uma coisa. Você viu que o Miguel da Aline fez aquela gravação lá, chamando o pessoal para dar like, para não sei o que, lá. Será que o Rafinha não faz uma também? Vamos pedir para ele fazer? Eu mando para você as coisas mais ou menos que ele tem que falar. Aí você pede para ele fazer uma gravação pedindo pro pessoal se inscrever no canal, dar like, essas coisas. Crianças chamam muita mais atenção. É bem mais legal. Acho que ele faz, né, Lu? O Rafinha. Acho que ele gosta dessas coisas. E a Alice nem entrou ainda. Manda o que, amor, pra você? Ah, tá, Lu. É que eu vi a Luciana Santos, aí depois eu vi Lu Bocuto, eu mando sim. Depois que acabar a live, me lembra que eu já mando no WhatsApp, aí o Rafinha grava, você manda pra mim. Oi, Inês. Ó, o Orlando, é o amigo da Fefe, né, Orlando? A Dri tá aí, Sandra. Ah, eu também acho que o Rafa faz, acho que tem a cara dele. Ó, o Emerson. Emerson, cadê sua esposa, Emerson? Oi, Sandra. Hoje nós vamos falar sobre uma mulher até que é bem conhecida. Oi, Mer. Ela é bem conhecida, muita gente conhece a história dela e tal. Mas vamos ver. Esperando a dona Alessia entrar. Ah, agora a Alessia entrou. Oi, Lê. Eu já vou te chamar, tá, Lê? Aí você aceita aí. Ah, a Lori no lugar do Mer. Tá bom, Lori. Emerson. Peraí que eu vou chamar a Alessia aqui, gente. Lê, eu falei já pro pessoal, ó, que eu tô com um cronômetro, ó. Minha cara. Aí quando ele fizer pin vai ser bem alto, tá? Mari, entra aí pra ter mais gente. A Mari tá aqui na cozinha. Aí eu falei, Mari, entra pra dar mais uma pessoa no, no ao vivo. Ué, mas ele não tem um celular dele agora, o Gabriel? Vou chamar a tia Alessi, peraí.
Leci sumiu de novo? Lê, você não tá aqui. Deve ser alguma Júlia Soares, essa JLia. Cadê a mulherada? Então, hoje tá quase... Hoje o pessoal tá meio que dormindo, né? Então, a Leci tá aí, deixa eu ver, eu não tô achando aqui na lista. Lê, peraí, deixa eu ver. A gente... Ué, não tô achando. Deixa eu ver se eu puser aqui o nome. Achei. Desceu aí. É só você aceitar. Eu acho que o fato também de ser uma Agora semana sim, foi. uma semana não. Agora foi. Oi, Tá me vendo gente. direitinho? Tá direitinho? Tô. Eu tinha virado a câmera, que eu não entendo muito disso, né? Mas aí eu vi que não Não, dava não, certo. não, é só na vertical mesmo. Isso. O Instagram só funciona na vertical. Tá me ouvindo bem? Tô com um Estão? pouquinho de delay, pouca coisa, Tá. mas é Esse... bem pouquinho. Tô com esse baita desse fone aqui. Eu não gosto de fone de pôr dentro do ouvido. Oi, Por quê? Tânia. Porque a minha orelha é minúscula e me machuca. Sandra, quero ver a barriguinha. Ela ainda tá Por sem enquanto só barriguinha, Sandra. é, por enquanto só barriga de Não pão. tem ainda. Ainda é uma azeitoninha ainda. É, acho que Uma daqui um mês azeitoninha. começa a aparecer mais. É. Não quero desanimar, mas minha primeira gestação só apareceu com 5 meses, É, a então, eu tô, barriga. tô, no- tô entrando no quarto mês agora, vamos ver. É, o... Ai, alguém falou alguma coisa aqui. Do fone, né? Não cabe no seu ouvido. No meu cabe, É, mas é muito ruim. Eu uso esses que tem o plastiquinho. Tem um outro também que tem um formato que é legal pro meu ouvido, mas tem outros que machucam muito. Aqui, minha orelha é um pouco maior que a sua, mas a é. sua é bem pequenininha. A Ah, a Lori, a minha minha machuca também. muito. Né? É. Não E é gosto de engraçado que o fone. fone parece ser enorme na sua cabeça, esse azul. Deve ser fone de criança, Mas inclusive. ele é grande. Ó o É Guigui enorme na sua aí. cabeça. Oi, Gui. Gente, só para descontrair mais um pouquinho, já já a gente começa. A Alessia, ela tinha um capacete vermelho, né? Então vocês imaginam a cabecinha dela desse tamanho, com o capacete vermelho desse tamanho, né? E ela atrás do Emerson. Aí a gente brincava que o capacete vermelho dela era uma bolinha de bilhar. Parecia, gente, era igualzinho a bolinha de bilhar do Emerson. Oi, Guigui. Minha sobrinha neta tem a orelha maior que a Alessi. Quem que falou isso? Me vi aqui, peraí. Alguém falou. Presente na palavra. Quem Presente na que é? Não palavra. sei. Quem é presente na palavra? Põe seu nome aí para eu saber quem você é. Porque às vezes a pessoa usa o codinome de alguma coisa. Tá torto, né, gente? Precisa dar uma ajeitada aqui. Quê? Então, gente, hoje tava torto o negócio. A minha fobia de Gomes estava me dando uma irritadinha. Porque para ajudar, o sofá atrás é torto. Não sei se vocês repararam, né? Ele é mais baixo desse lado do que desse lado. Aí está me dando uma agonia que vocês não têm ideia, mas aqui tá certinho. Oi, Pri. Ai, gente, então. Hoje nós vamos falar sobre Noemi, que é uma pessoa, eu acho até que ela é bem conhecida, né? Ela tá no livro de Ruth. O livro de Ruth é um livro bem curtinho, acho que só tem 4 capítulos, né, Lê? Isso, 4 capítulos. O livro de Ruth. É um livro bem curtinho, é uma história legal, porque, tipo, que nem a gente que cresceu numa casa com um monte de mulher, a gente saber que tinha livros da Bíblia com nome de mulher era muito legal, né? Então a gente sempre Sim. soube que Ruth e Esther são nomes de mulheres, são nomes bíblicos de livros que estão na Bíblia, né? Mas depois também a gente vê que na Bíblia tem tantas mulheres, acho que nunca vai acabar a É. lista de mulheres que fez parte
das histórias da Bíblia, né? Eu estava conversando com a pastora Kelly recentemente, ela estava falando, né, desse negócio de mulheres da Bíblia e tal, né? Aí eu falei assim, que se a gente for ver, a Bíblia pode ter... eu falava assim, há uns anos atrás, eu até achava que Deus era machista, vamos dizer assim, né? Que Deus, coisava os homens e tal. Não é isso, existe uma hierarquia, existe Deus fez o homem primeiro, tudo isso eu concordo. Mas Deus não é machista, né? Porque se você Muito for pelo ver o contrário. quanto tem... Muito pelo contrário, o quanto tem de mulher, e isso eu não estou nem falando de Jesus, nem no Novo Testamento, eu estou falando no Velho É, Testamento, o quanto tem de mulher que foi usada por Deus, né? O quanto tem de mulher citada na Bíblia que fez a diferença na história, foram muitas. Então, se Deus fosse sim. machista, ele não ia usar as mulheres, né? Porque tem gente que fala assim, Deus, que Deus Deus não é fala. machista e nem feminista. Exatamente, exatamente. Ele é equilibrista, tô brincando, É, mas ele é equilibrado, é. né? Ele fez cada um É, com seu papel com para seu exercer de papel, forma digna, de forma uhum, amorosa, respeitosa, respeitosa, é, exatamente. na verdade, com o passar dos anos, os próprios homens, né, principalmente, que foram moldando uma sociedade machista, né? E a Mas quando influência Deus do fez, diabo, a fez influência para... do pecado, tudo É, isso que trouxe para distorcer tudo, uhum, como a gente vê hoje, cada tudo, vez mais os tudo que Deus papéis fez. invertidos, distorcidos e, enfim, Uhum. e aí deturpando tudo. Uma coisa assim que eu estava vendo ontem também, né, já que a gente está falando sobre isso, eu não lembro quem foi que eu vi, que eu estava vendo, a questão de que hoje os pais participam mais nas atividades dos filhos do que antigamente, né? A pessoa estava falando assim, ele falou assim, porque antigamente ele era só o provedor, né? Hoje os pais participam da educação. Mas aí eu comecei a pensar, por exemplo, a nossa educação teve participação, diria, de 100% do nosso pai, Sim, né? Ele não teve a presença 100% na questão que ele estava por exemplo, porque ele trabalhando, né? trabalhava fora, Sim. mas a educação 100%, porque assim, Isso porque ele e a os mamãe nossos tinham pais tudo, andavam em concordância, né? Então, vai pedir para é, seu pai, vai é, pedir para sua mãe. Você falou com a sua mãe, isso, falou com seu pai. Então, sempre isso, houve essa hierarquia e essa isso, compreensão. Então, embora é, ausente, não ausente porque não podia, mas ausente porque estava trabalhando, muito presente em todos os uhum, aspectos. e isso pra gente sempre foi claro. A gente nunca teve dúvida de que o papai fez parte da nossa educação, né? Sim, sim. Então, e eu E estava até mais comentando, ainda com a né, questão recentemente. de e mais ainda com a questão de ensinar a palavra de Deus. Eu tenho assim Sim, lembranças de dormir ouvindo ele ler a Bíblia e orar e a gente isso eu deitada na também, isso eu tive cama. muito com a mamãe também. É, É que quando você nasce, você é mais nova, a Sandra falando aqui, sempre foi assim também. Mesmo ele estando longe, ele era presente, né? isso. Quando eu era criança, minha mãe tinha menos filho, então era mais fácil Menos ela contar as trabalho, né? histórias pra gente. Quando a Lecia era criança, minha mãe já tinha 5, porque a Lecia vivia logo em seguida. Então, normalmente era o papai. Mas até, né, nem sei por que a gente acabou entrando nisso, mas, por exemplo, até sobre menstruação, eu lembro o papai falando com a gente sobre isso, sobre relação sexual, sobre todos os assuntos assim que as pessoas falam, nossa, é tabu, nossa, a mãe tem que falar com a filha, né? Eu lembro muitas vezes o papai, a gente sentada na mesa, todos nós em volta da mesa, e o papai explicando do óvulo, do não sei o quê, bababá, né? Então, é legal. E a gente saber que não é uma novidade o homem participar da educação dos filhos, né? É algo que É, Deus quis, Deus sempre quis sim, que o homem participasse, Deus sempre quis que o homem fosse pai não só para prover, né? Mas para ter uma educação, uma figura paterna. Eu estava falando com uma pessoa que ela é órfã de pai, falando justamente isso, que o quanto não é que não faz diferença, como é que eu posso dizer?
o pai que ela teve, enquanto ela teve, foi 100% presente, né? E tá cheio de pai hoje em dia que as pessoas têm, mas eles não são presentes, né? É. Então, Pais e vamos, vamos, mães, vamos né? analisar pais e mães, Pais e exatamente, e mães. mães ausentes totalmente, né? Se eximindo da sua responsabilidade de educar e tanto na palavra quanto socialmente falando, né? E, bom, a gente teve um longo papo sobre educação infantil, porque Vamos por dizer que a acaso a gente Letícia está fez grávida. uma. Vamos dizer que a gente falou aí um pouquinho dos pais por causa do Dia dos Pais, né? É, boa, lembrei. Nossa, Lê, Foi sem querer, demais, hein? demais. Sem querer, né? E a gente entende os pais como sendo algo realmente uma figura importante na educação dos filhos, inclusive né, na educação espiritual, né, dos Sim, filhos. E não só os pais, as mães também, né? sim. E já que tá falando isso, né, agora me veio na cabeça, eu lembro até hoje, quando a gente morava na outra casa, eu devia ter uns 4 ou 5 anos, eu e a Lucy, e a mamãe contava pra gente, tinha 2 revistinhas tipo de escola bíblica. E uma delas era a história de Jacó com Rebeca, com Leia, e a outra eu não lembro o que que era. Então ela sempre trocava, né? Cada dia ela lia um pedaço de uma. Então acho que durava uma semana, alguma coisa assim. E eu lembro até hoje a mamãe contando a história pra gente, de Rebeca, de Leia, de Esther e tal. É muito legal essas coisas, ficam marcadas na vida dos nossos filhos, né? A gente não Sim. pode esquecer isso, que é para sempre, né? Tudo que a E gente. quantas vezes ela contou a história de Ruth também pra gente, né? Na escola Muitas, muitas, dominical. de Ruth, de Noemi, e de Rabi, que tem um pouco a ver, que é a próxima, né? Então, é, Travou. é bem legal isso. Travou? Voltou, voltou. Vocês estão me vendo? Tá tudo bem aí, gente? Todo mundo tá vendo? Todo mundo. Dizendo que acho que travou também o pessoal de entrar, não tô vendo ninguém mais entrar, nem mexer, nem fazer nada. Isso também. Ninguém mais comentar. Pessoal, comenta aí, tá todo mundo vendo, ouvindo? Dá um joinha. A Sandra Ah, deu sim, sim. sim. Então vamos lá, a gente vai falar hoje sobre a Noemi, né? Noemi, a Alessi vai contar um pouquinho da história dela, que está lá no livro de Ruth, e aí a gente vai prosseguindo com a coisa. Oi, Mari, quanto tempo? A Mari está aqui na cozinha. Ai. Vamos lá, Lê, fala aí sobre Noemi. O que você Então, pode dizer gente, pra gente? a história de Ruth é muito conhecida, né? Assim, Ruth e Esther são pessoas que são muito conhecidas na Bíblia. E Noemi, vamos dizer assim, ela era uma coadjuvante da história de Ruth. Mas, na verdade, se não tivesse Noemi, não teria Ruth, né? Uhum. A Noemi, ela era esposa de Elimeleque e eles moravam em Belém de Judá, né? Faziam parte do povo judeu, do povo que servia a Deus, que buscava, né, o Deus Jeová, o povo escolhido de Deus e tudo mais. E eles tinham 2 filhos, que é Malom e Quilion, né? O nome Noemi significa agradável, encantadora, e a gente vai ver que ela tinha muitas dessas características, né, do nome dela. E em Belém, a Bíblia conta que estava tendo um período de fome, né, em Belém, as coisas estavam difíceis, a gente pode até ver e se identificar um pouco com o tempo que a gente vive hoje, né, em muitas regiões que têm Uhum. passado muita Verdade. dificuldade e tudo mais, e pessoas que acabam migrando para outros lugares para conseguir uma vida melhor. E foi isso que Uhum. aconteceu. Elimeleque resolveu sair de Belém e ir para Moabe para conseguir uma vida melhor. Talvez na cabeça dele ele achou que aquilo seria o melhor, né? E aí a gente pode falar também das atitudes, o que leva a certas atitudes a serem tomadas às vezes por impulso, dependendo de uma situação e às vezes sem a direção de Deus, né? Uhum. E Belém significa a casa do pão,
né? E a casa do pão estava passando por um período de fome, né? Um período de Tava sem dificuldade, né? pão. Tava sem pão. E só que aí Elimeleque, ele resolveu ir para um lugar que não era o povo de Deus, né? Ir para um lugar que eles não serviam a Deus, né? Era um povo que era pagão, que serviam outros deuses. E para quem não sabe, Moabe, né, Moabita, né? Ele teve a origem em Moabe. Moabe foi filho de um incesto de Ló com a sua filha mais velha, né? Quem se lembra de Ló, sobrinho de Abraão, que eles se dividiram, e aí ele foi morar em Sodoma e Gomorra, e aí a gente sabe da história, que Deus ia destruir a cidade, e aí Abraão intercedeu por eles, e os anjos foram lá e tiraram a família de Ló, sua esposa, suas filhas, e falaram que não era para olhar para trás, que senão ia morrer uma estátua de sal, e a esposa de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal e morreu. Então Ló, com as suas duas filhas, foram morar nas montanhas, que até então não era Moabe, foram morar nas montanhas, e elas, com a brilhante ideia de perpetuar a semente do pai, uma ideia brilhante, elas embebedaram Ló, né, e dormiram com o próprio pai. A irmã mais velha num dia, a irmã mais nova no outro, e ambas tiveram filhos, e o filho da mais velha era Moabe, né, então era filho de Ló, com a sua própria filha, né? E de Moabe E o surgiu... outro filho era Amon, que é de Isso, onde que surgiu surgiram os o povo, os amonitas. amonitas, que também foram inimigos de Israel durante muitos anos. Exatamente, né? A gente vê a história se repetindo com Abraão e Agar, né? Que surgiu um Uhum. povo que até hoje é inimigo de Israel. Então, são as decisões brilhantes que as pessoas tomam e causam aí É, né? problemas gigantescos de forma Ah, de nação, né? Devia ser Coab, a e Luciana com as você piadas, não entendi. Não entendi o é, Coab. também não, mas é melhor não entender. Tô brincando. Aí o. Oh, Aí ai, o. sim. Então surgiu os Moabitas, né? Então era um povo pagão que não servia a Deus, serviam outros deuses. E aí Elimeleque resolve sair do povo de Deus para ir para um lugar estrangeiro onde não buscavam a Deus. Então, a gente vê que é incoerente essa decisão, embora eles estivessem numa dificuldade, a gente entender que Deus é supridor. E Deus sempre cuidou do povo de Israel e não ia ser naquele momento que Deus ia abandonar. Deus vinha, às vezes, castigava de alguma forma, mandavam os profetas, eles se arrependiam, voltavam, e sempre aquela mesma história, e talvez naquele momento fosse um momento de Deus estar trabalhando. Fosse não, com certeza era um tempo de Deus trabalhar com o povo de Israel naquele momento. Uhum, E ele resolveu uhum, sair de lá com a sua família, né? Noemi foi junto, a Bíblia não fala se ela questionou, se ela falou alguma coisa, né? Enfim. E uhum, eles foram para lá. É aquilo, a gente sempre toma decisões achando que a gente está tomando a melhor decisão, indo para os melhores lugares. uhum. Não, ali eu vou ter emprego, ali eu vou ter condição de criar meus filhos, e ali vai ser melhor para mim. E muitas vezes não é, e aí acaba trazendo consequências muito piores, que foi o que aconteceu com Noemi, né? Primeiro morreu Elimeleque, e aí a Bíblia fala que os seus filhos casaram, né? Então Malom, o mais velho, casou com Ruth, que era uma moabita, e Quilion casou com Orfa, que também era moabita. E a Bíblia fala que eles passaram em torno de 10 anos ali, e aí os seus filhos também morreram. A Bíblia não fala por que eles morreram, de que maneira, não sei se foi alguma guerra, alguma doença, a Bíblia É, não cita. não A gente cita, é verdade. não tem como saber. E aí eles morreram e ficam as duas noras com a sogra. Agora, o mais interessante é que ela ouve falar, né? Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha telefone, internet, e-mail, nada disso. E ela ouve falar que Deus tinha voltado a abençoar Belém e que as coisas estavam melhorando. E existia uma promessa em Israel, uma ordenança de Deus, né, para o povo judeu, que eles deveriam cuidar dos órfãos e das viúvas, né? Então ela sabia que ela voltando para o povo dela, ela seria cuidada.
De uma forma ou de outra, ela seria cuidada porque era uma ordenança de Deus, né, para o povo judeu. E aí ela resolve voltar, né, para sua terra natal, vamos dizer assim. E lembrando que a distância entre Belém e Moabe eram 300 quilômetros. 300 quilômetros hoje é como se fosse, não sei, tem ideia aí, Leni, uma É cidade mais aí, longe do 300 que daqui. É 2 vezes a distância daqui até Campinas, por exemplo. Isso. Mais Ida e até. volta, né? Ida e volta mais um pouco, É, né? Ida e é. volta para Campinas e dá mais de 300 quilômetros. Só que, gente, lembrando, não tinha carro, não tinha nada disso, não tinha avião, nada. E Provavelmente nem ela fala que elas foram de mula, nem fala nada. é, Provavelmente elas foram a pé, né? provavelmente, eu até por as noras terem ficado com ela, os filhos dela terem ficado os 10 anos lá, eles deviam ter algumas posses. Provavelmente ele saiu de Verdade. Judá com algumas posses ainda, e Uhum, eles souberam uhum. administrar aquilo, talvez tenham ganhado dinheiro lá também, e tenham Pode vivido uma ser. vida até que razoável. Só que nesse momento ela não tinha quem sustentasse, né? Os filhos tinham morrido, o marido tinha morrido, os filhos tinham morrido. Ela falou, eu vou pegar o meu burrinho e vou voltar, porque é o que eu tenho que fazer. Na Bíblia não fala se eles Uhum. tinham empregados, não fala nada disso. A gente não Não. sabe se ela voltou sozinha, e a Bíblia fala que eles estavam voltando, e as noras estavam voltando junto com ela. E ela para Uhum, no meio do caminho e ela fala para as duas, falou, vocês duas vão viver a vida de vocês. Vocês são novas, eu não tenho mais como dar filhos uhum. para vocês se casarem e tal. E o mais interessante é que a Bíblia fala por 2 vezes que elas choraram alto quando Noemi quis se despedir delas. Agora, gente, cá para Uhum. nós, quem é que chora muito por se despedir da sogra? Fala sério. Gente, por mais Eu que a vou ficar gente quieta. ame as nossas sogras, ninguém vai chorar alto porque a Não, nora, eu a amo, sogra eu tá. amo, amo, amo Sim, minha sogra. Ela é minha mãe, eu também amo. mas é sogra. É. É. Então, a Bíblia fala por 2 vezes que as duas choraram alto. Lori, Ó a a Sandra, Sandra e a Lori Lori. aí. Lori, chora aí, Lori, pelo amor de Deus. Será, Sandra? Será? Então, para você ver como a Bíblia, como era o nome dela, né? Amável, agradável, ela devia ser uma pessoa muito acolhedora, amável, porque Verdade. gente, para as noras perderem os seus maridos e querer ficar com a sogra, é porque essa mulher ela era muito luz, ela era muito bênção, né? Por mais Uhum. com a Sandra trata de chorar, o Mer tá chorando aqui. Não, É é a a Lori, Lori que é tá a Lori, é a no Lori. coisa do Mer. Então, a gente vê que ela era muito amável. E aí ela fala de novo, então órfã, a Bíblia destaca isso, se despede com um beijo, né? Tipo, tá bom, eu vou, chora alto. A Tânia, eu choro muito pela minha. Uhum. E, e aí ela, órfã, foi embora e Ruth falou, não, eu não vou embora. É tipo assim, meu, você me acolheu, talvez, a gente não sabe como foi a infância dela, se ela tinha uma família estruturada, se não tinha, a gente não sabe nada disso. Sim, E com sim. certeza Noemi deve ter criado seus filhos muito bem também, porque elas deviam ser muito bem Uhum. tratadas pelos maridos, né? Por querer ficar com a sogra, por querer Uhum. ficar com a família, elas deviam ser muito bem tratadas. E É, aí, porque na verdade elas estavam abandonando a pátria delas, elas estavam sim, a abandonando família, o a povo, tudo, família, né? 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 É. E aí, órfã volta para casa dela, enfim, né? E seguiu a vida dela e a gente não ouve mais falar de órfã. E Ruth foi com Noemi. E aí a gente vê todo o desdobrar da história, né? E que Ruth, ela precedeu a genealogia de Jesus. Ela mostra muito claro que ela servia ao Deus de Israel, né? Ela foi com Uhum. Noemi e é como nós hoje. Ela era uma gentia, mesmo antes de Jesus Uhum. nos alcançar, né, que os judeus, através de Pedro e tudo mais, ela ali já foi Uhum. agregada ao povo de Deus, né? Ela era uma Uhum. pessoa de outro povo, não era do povo de Israel. Estrangeira. E quanto Deus abençoou ela e abençoou Noemi por conta disso, né? Então a gente Uhum. vê o que eu acho mais que me chamou muita atenção nisso é o quanto essas noras amavam essa mulher,
né? Porque ela devia ser uma pessoa. E ela ainda fala, né? Não me chama mais de Noemi, eu sou Mara agora, que eu sou amarga, porque a mão Uhum. de Deus pesou sobre É, mim. E mesmo assim, ela fala assim: é, não, a mulher não é amarga, não, eu vou com ela. Tipo, é, isso é o que ela pensa, mas eu é, vou com ela, né? E aí depois a Bíblia fala é. que ela cuidou do neto, né? Do filho de Ruth, Uhum, de Boaz, enfim. uhum. É, não adianta E muito. Que a é, mamãe vai falar. então, e a outra coisa que eu queria destacar assim também, né, a coragem que ela teve de voltar sozinha, né? Porque ela Uhum, teve que talvez colocar o orgulho dela abaixo, colocar a tristeza uhum, dela abaixo, porque pensa, ela deve ter saído de Judá bem abastada, talvez, né, com sua família. Eu tô bem, a gente só vai para poder trabalhar melhor. Deviam ter uma, como eu falei, né, talvez teriam uma condição até boa, mas queriam, né, prosperar e tudo mais. E agora ela volta viúva, sem seus 2 filhos, talvez sem condições de se, talvez não, né, sem condições de se talvez não, sustentar, né? Total, é, total. sem condições de sustentar, mas ela teve humildade e coragem de voltar, né? E não era fácil voltar. Não era fácil voltar por toda a situação e não era fácil porque eram 300 quilômetros. Ela devia ser uma mulher já Uhum. mais idosa, Uma né? senhora, né? É, então a gente não Uhum. sabe, como a Lene disse, se ela tinha um camelo dela, o jumentinho, a gente não sabe. E uma viagem longa dessas na época era muito complicado, né? Uhum. Uhum. Enfim, você tinha que levar comida o suficiente. Gente, eu não consigo nem imaginar quantos dias de viagem são 300 quilômetros andando, né? É uma coisa que não dá pra gente mensurar isso, né? E Uhum. Ruth falou, Água eu vou suficiente, água, porque era comida, maior barraca parte é para dormir, deserto. barraca para dormir, tudo isso, né? E provavelmente ela tinha empregados, não sei, talvez tinha um empregado que Uhum. foi acompanhando ela, a Bíblia não fala. Mas É, não fala. eu não consigo imaginar 2 mulheres viajando sozinhas assim naquela época, né? Uhum. Então, essa É. coragem dela e a humildade de voltar e de se colocar e retornar para a Uhum. casa do pão, né? Retornar para a casa do Uhum. pai e voltar para os braços de Deus, de onde talvez eles nunca deviam ter saído, né? E a gente Uhum. vê a misericórdia Uhum. de Deus alcançando também Ruth, né? Porque talvez se eles não Uhum. tivessem ido para lá, ela jamais teria conhecido o povo de Deus e tudo mais. É, e você falou da coragem dela de voltar, né? É, se a gente for ver, quantas pessoas hoje, né, às vezes não estão longe de Deus, longe da presença de Deus, longe das coisas de Deus, e têm vergonha de voltar, né? Exato. E nem tem que caminhar 300 quilômetros, né? Nem É como só uma chama? oração, às vezes. Às vezes é uma oração, às vezes é tipo ter a cara de ir na igreja de novo, às vezes, eu Sim. tenho vergonha de voltar na igreja, ficou, sei lá, algum tempo afastado, tem vergonha de voltar na igreja. Noemi não, Noemi foi corajosa, ela assumiu, tipo, eu saí daqui, porque às vezes as pessoas até criticaram o fato dela ter saído, poxa, todo mundo aqui com fome, o que vocês vão fazer? Vocês vão fugir, é isso, vocês vão largar todo mundo aqui e vão fugir, É, né, que o povo, exato. eles foram e fugiram, e aí na hora de voltar, ela, como diria, desculpa falar assim, mas é como diria o Chaves, volta o cão arrependido, né? Com o rabinho entre as pernas. Com o rabinho entre as pernas, porque ela teve que. Imagina a situação dela, na minha opinião, por mais condições financeiras que talvez ela tivesse lá, era 1000 vezes pior do que quando ela saiu, né? Com E ela certeza. teve a coragem de voltar, de enfrentar o povo dela, de enfrentar talvez olhares estranhos, olhares de pessoas, e Ruth junto com ela, né? Sim. E até talvez o julgamento. Nossa, ainda trouxe uma moabita com ela. Voltou, ainda trouxe Uhum, outra ainda pra gente ter que sustentar, né? A exato, Bíblia não fala isso, é, mas, né, o não julgamento fala. sempre teve, né? Nossa, ainda trouxe mais uma ainda. Além de sustentar a viúva, a gente vai ter outra viúva para sustentar, sendo que nem é do nosso povo,
né? É, é, Então é. foi muita coragem, né, das duas, mas eu diria mais de Uhum, Noemi, de enfrentar essa uhum, situação, né? E, uhum. então eu vejo assim que algumas coisas que a gente tira de lição de Noemi, além de que ela devia ser uma pessoa extremamente agradável e bondosa e generosa, Que nem a ao gente, né, ponto Lê? igualzinha, nossa, Eu devia chamar Noé, Alice e Mi. Mi, Noé, Mi. Mas Mas a não gente é nada aprende, a gente disso. aprende. Mas a gente aprende. E ela e ao ponto das noras quererem ficar com ela, né? E fala lá que elas Uhum, choraram muito, choraram alto, né? Quando ela quis se despedir uhum. e tudo mais. Então, acho que e a coragem dela que é algo, né? E uma coisa que eu acho que para a gente refletir também é onde nós estamos é onde Deus quer que estejamos, né? Mesmo passando dificuldade, mesmo com algumas coisas que a gente não concorde, mesmo que a situação esteja difícil, né? Isso inclui uma série de situações. É mudar de emprego, é mudar de casa, é mudar de igreja, Mudar de é igreja? mudar de Olha, cidade, mudar de país. Então, eu até ouvi uma vez uma palavra e que era aquela doutora Rosana, sabe, que é psiquiatra. sei, Então, sei. ela estava pregando sobre Ruth, e ela mora nos Estados Unidos, né? E ela estava pregando para Uhum. brasileiros nos Estados Unidos. E ela falou assim: muitos de Ela é vocês estrangeira. vieram, sim, estrangeira lá, né? E ela fala Uhum. assim: muitos de vocês vieram para cá em busca de algo melhor e chegaram aqui e viram que não era bem isso. E viram Uhum. que não era talvez aqui que vocês iam conseguir prosperar. Que não é esse conto de fadas que pinta, a coisa que era Ih, mais Lê, difícil. E muitas tá vezes travando você bastante, Lê, a sua. tá travando? Ou é Melhorou? a nossa, não sei. Não sei, Não tá sei, travando, vai indo, gente? vai falando. Então, e muitas vezes aí Agora tá ela fala, normal. aí ela ainda falou assim, muitas vezes você se muda achando, vou sair do Brasil, que o Brasil é um lixo, vou para os Estados Unidos, que lá é muito melhor, e chega lá e se depara com situações que você fala, o que que eu vim fazer aqui, né? Então, Uhum. às vezes a gente olha com outro, como o Ló fez, né? Ló olhou para as Uhum. Campinas, né? Abraão falou para ele: olha aí, escolhe o lado que você quer ir. Ele foi: vou para aquele lugar que é o mais bonito de todos. Uhum. Vou para o lugar, Uhum. nossa, mais lindo. E foi para onde? Em Sodoma e Gomorra, né? Então, Uhum. Uhum. cuidado com o que os nossos olhos veem, né? Cuidado com aquilo que a gente almeja. Ah, mas isso é o melhor, será? Não, Né? e às vezes a gente acha até que é de Deus, né? Sim, sim, às Às vezes vezes a acha gente, que é de não, é que Deus. Deus está preparando para ir lá, né? Não, porque A Deus gente quer o faz os melhor para os planos e seus fala, filhos, assina, né? Deus, né? É. Então, Deus quer o melhor para os seus filhos. Eu vou comer o melhor dessa Uhum. terra. Mas você sabe o que é o Uhum. melhor, né? A gente sabe o que é o melhor. Ah, não, eu quero É. me mudar daqui, eu vou para outra cidade e tal. Não, mas você sabe se é o melhor? A gente não sabe. Então, Uhum. e isso traz muitas consequências, que é o que a gente viu, né, tanto na vida de Ló, né, que é a Uhum. mesma história que trouxe origem aos Moabitas, e a gente vê isso também na Uhum. vida de Elimeleque. Ele morreu, Uhum. deixou a esposa viúva com 2 filhos. A Sandra está falando, aconteceu comigo quando fui para Paraguaçu. É. Exatamente, são histórias vividas e que depois fica muito mais difícil retornar, né? Quem já tomou esse tipo de atitude sabe que depois é muito mais difícil. E isso inclui uma série Uhum. de coisas: o que eu vou estudar, onde eu vou trabalhar, com quem eu vou me casar. São decisões que a gente precisa estar no centro da vontade de Deus e ouvir aquilo que Deus É. tem para nós para seguir. Eu vejo também duas coisas, né? Você falando isso, né? Você falou agora de quem eu vou me casar. Às vezes você olha a pessoa e fala, meu, o cara é perfeito, o cara é pra mim, né? Eu não sei o que, lá. Mas será que é a vontade de Deus? Será que é daquele jeito? Será que é daquele lugar? Então, e aí a pessoa toma a decisão antes de sequer Ou perguntar para então Deus. pior, né? E Nossa, o marido da ah, fulana é tão bom, queria um igual para é, mim.
Sabe de nada, É. né? Não, e Vai comer um quilo de eu já sal. vi gente reclamar, né? Eu já vi gente reclamar assim, falando, poxa, mas a fulana casou e eu não casei. Aí eu falei assim, gente, dá uma olhada no traste do marido da fulana. É melhor Né? ficar sozinha, Exato. né? Porque tem hora, gente. Mas ok, né? Isso à parte. E uma coisa que eu vejo que me chamou muita atenção dessa vez na história de Noemi é que quando ela tá triste, eu creio que é na hora que ela tá vivendo o luto dos filhos e quando ela decide voltar para Belém, ela fala assim, né? Me chame de Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso, Sim, né? E aí, uma coisa que me chamou muita atenção é o seguinte: ela culpou Deus pelas decisões que eles tomaram, ou pelos sim, infortúnios da vida, ou pelas coisas verdade. que estavam acontecendo. E muitas vezes nós fazemos isso também, né? Às vezes a gente faz alguma coisa errada, toma uma atitude errada, faz alguma coisa que não devia E ela, fazer. Ah, mas porque talvez ela Deus está também, fazendo isso comigo. é, e talvez Oi? ela também tenha tido esse discernimento, porque naquela época Deus tratava com o povo de Israel e trazia castigo no povo de Uhum. Israel quando eles Sim, desobedeciam. Então essa era a maneira de Deus tratar. Então na cabeça dela, aquilo era uma forma de é, Deus tratar ela e trazer o peso, é, talvez pela decisão errada, enfim. é. Atribuir a culpa a Deus, entre aspas, mas também achar, tipo assim, não era pra gente ter vindo e Deus agora tá É. nos repreendendo, né? Alguma coisa assim, É, né? eu acho até que depois ela pensou nisso, né? Porque depois Sim, sim. você vê que ela tem todas as coisas. Mas muita gente, muitos de nós, a gente culpa Deus pelas decisões idiotas que a gente toma, É. né? E Por é, e é tão, consequências que às vezes vão pela vida toda. E é tão nítido na história de Noemi que ela volta para o estado, né, para onde, de onde ela nunca devia ter saído, né? E é como fala lá em Uhum. Apocalipse, volta onde você caiu, se arrepende, né? E pratica as E mesmas volta obras que você atrás. praticava, né? E volta atrás e se É, arrepende. E quando ela volta, e o quanto Deus abençoa ela, né? E Ruth é abençoada, é alcançada por essa benção de Deus por causa é da verdade. decisão dela ter voltado, né? Então, Uhum, assim, uhum, às vezes a gente espera a benção de Deus e acaba tomando decisões achando que Deus que está abençoando e dando a direção, e muitas vezes não é. E aí, quando a gente se uhum, arrepende de verdade, e volta para o foco e volta para onde Deus nos quer, Deus ele mostra, ó, tô aqui, era aqui que era para você ter ficado, é aqui que é onde eu quero uhum, você, né? E tudo mais. uhum, Então, a gente vê isso muito forte na vida dela, né? O quanto eles foram uhum. era como se, como não, né? Com certeza, eles saíram debaixo do guarda-chuva de Deus, de Israel, e foram para uma cidade pagã, e aí não houve a cobertura, né? Uhum, Não tinha cobertura de Deus ali para eles, né? E aconteceu todas essas desgraças da morte do marido, a morte dos filhos e tudo mais. uhum. E o retorno dela, né, fez parte de tudo isso, né? Da questão dela ter, de todo o plano de Deus também, né? Deus arrumou a história dela, vamos dizer assim, né? Mas por quê? Porque ela foi humilde, né? Ela É. reconheceu o erro, né? E às vezes a gente faz o contrário, às vezes a gente não reconhece, né, que Reconhecer o errou. erro que talvez nem tenha sido dela, né? Talvez o marido quis ir sozinho e ela foi para Sim, pôr. A gente não verdade, sabe, né? A Bíblia não cita verdade, isso, né? verdade. Se ela queria ir, se não É, queria. Se ela falou, não, vamos embora daqui, porque aqui tá ruim. Enfim, a uhum, gente, mulher também tem muito disso, né? Às vezes fica lá enchendo a uhum, cabeça para poder fazer determinada coisa e depois dá tudo errado. Então, uhum. tem uma pessoa falando aqui. Falando uma coisa bem grande aqui que não Ah, me. é a Ah, é a Lu. Luciana. Carolina. Ah, E eu não reclamei nada. então, Deus Não, coloca não a coloca a mão mão, deixa que eu e, virar chave. é. É porque Então quando a gente se vou. arrepende, acho que é uma coisa importante a gente entender. E quando a gente se arrepende, não significa que a gente não vai colher as consequências do que a gente fez ou deixou de fazer. Mas a gente tem a bênção de Deus junto,
né? Eu vejo assim, né? O Espírito Santo, Jesus, acaba nos ajudando nessa colheita, nas consequências dos nossos erros, né? Porque todo mundo erra, todo O mundo seu tá toma travando um atitude pouco. errada. O seu tá Então acho que travando um é a pouco. minha internet. É a minha internet que deve estar uma beleza. Mas tá dando para ouvir. Então, muitas vezes a gente toma atitudes precipitadas ou decisões que às vezes acarretam para a vida toda, né? E se a gente tiver a humildade de voltar atrás, de pedir perdão, de voltar para o lugar, Deus ajeita a nossa história, né? Sim, Deus dá um Deus é jeito, tão né? bondoso, né? E tão misericordioso, né? E aonde Uhum. abundou o pecado, E ele, superabunda a graça de Deus. Exato, exato. E a gente vê também, né, que no caso de Noemi, é que a gente não está querendo entrar mais adiante, mas é que o legal é que a história dela ainda continua, né? Não termina aí o fato dela ter voltado, dela ter sido abençoada, porque ela voltou, ela conseguiu abrigo, ela conseguiu comida, ela conseguiu, no caso, a gente pode até falar, né, que Ruth conseguiu casar, etc e tal, mas ela teve ela teve as bênçãos dela, porque nós vamos falar sobre Ruth ainda, né? Ela teve as bênçãos dela, mas porque ela tomou uma decisão corajosa e humilde, né? Sim. Foi a junção da humildade com a coragem. E Ruth foi um instrumento de Deus, né, para abençoar Noemi, né? Deus usou Uhum. Ruth para É verdade, abençoar Noemi, né? Porque ela não verdade, tinha mais força de trabalhar. A Ruth que foi lá, né, e pegar as espigas para poder sustentar, para ajudar verdade. ela. Se não fosse É Ruth, a como a gente não gente sabe o fala. que seria de Noemi, né? Sim, talvez, com certeza, Deus ia cuidar dela, isso é fato. Mas quanto tempo demoraria para ela se levantar, se reerguer, talvez com todos os olhares? Uhum. E aí tem Boaz também que entra na história, que a gente vê que foi um homem de Deus, assim, generoso. Uhum. Uhum. E você vê que até com os empregados dele, ele era um homem generoso, um homem bondoso. Então, quanto Deus foi bondoso e misericordioso com Noemi e com Ruth, né? E com Ruth, E né? e onde veio Davi, veio Jesus, né? Depois mais para frente, Uma e coisa que como Deus que eu achei faz legal essa você história. falando agora, né? Aí a gente pensa, né? Os moabitas eram um povo amaldiçoado por Israel, por além de ser um povo idólatra, era um povo que tinha vindo de um incesto, né? Sim, Então eles tinham uma maldição sobre eles, né? Aí você tinha começado pensa, tudo como é errado. que pode vir uma coisa boa de Moabe, né? É. E às vezes isso é da gente. Às vezes a pessoa está pensando, fala, poxa, eu não sou ninguém, eu não sou nada, eu não sou de família crente, eu não sou de não sei o quê. Deus tem um plano para sua vida que pode Tá mudar a história cortando. de várias pessoas. É a minha internet que está horrível. É. Deixa eu ver se eu puser. É que agora, deixa eu ver se dá tempo. Dá tempo. Rapidinho. Eu vou pôr na minha internet pessoal. Quer ver? Peraí. Ai, gente, que horrível. Voltou? Tô aqui, gente. Sim, tá. Tô. Eu nem Voltou. sei se é melhor, mas tá no 4G, pelo menos. Que a minha acho que da casa aqui tá pesada. Os meninos estão no computador, e aí já vi. É. Então, Então, e voltando. falando de, só dar um adendo, né, na questão. E, de certa Aham. forma, Ruth também foi corajosa de ir com Noemi, né? Que ela poderia falar, meu, eu vou ser Uhum. hostilizada lá, né? Eu sou de um povo que não é do povo judeu, que não é do povo de Deus. Mas acho que se eu for com Uhum. Noemi, eles vão me tratar bem, né? Porque todo mundo deve gostar de Noemi, porque eu gosto tanto de Noemi, né? Acho que na cabeça dela ela pensava assim, eu vou com Noemi que vai ser sucesso, né? É, Noemi vai me Ok, proteger, né? né? Quem sabe meu passaporte. Então, E porque ela ela. falou, talvez ela teria esse medo de ser Mas hostilizada, né?
E tudo isso você falando, né? Eu fico imaginando esses 300 quilômetros, que sabe lá Deus quanto tempo isso levou, porque com uma senhora, né? A gente pode até É, fazer cálculo, 300 quilômetros a pé. Ok, mas são subidas, descidas, morro, deserto, e uma senhora, né? Então, sei lá quanto tempo esses 300 quilômetros levaram para se tornar para elas realidade, né? chegarem. Para chegar lá. E aí você fica imaginando, tipo, toda noite, quando elas iam dormir, o que será que elas conversavam? O que será que passava na cabeça de Ruth? Meu, será que eu fiz a coisa certa? Eu acho que eu, eh, sabe, eu acho que eu não fiz aquilo que deveria fazer. Então é a gente entender também, que eu acho que é importante, que quando Deus tem um propósito na nossa vida, a nossa caminhada, ela tem que ser de paz, tranquilo, tipo, por mais difícil que seja, né? Você levando uma senhora, você passando num deserto, você fazendo as coisas, se aquele é o plano de Deus para sua vida, É, vai dar certo. Você vai chegar é, no seu e, objetivo. Não sei quantos dias é, ou anos vão levar, mas você vai chegar. e por outro lado também, quando você caminha com alguém que é de Deus também, sente paz, né? Então ela deveria É sentir muita verdade, paz com Noemi, né? Se, sim, como eu é falei, né? Se verdade. sentir acolhida e sentir muita É, paz em estar com Noemi e fala assim, e é, ela fala, né, o seu Deus é o meu Deus, onde você morrer, eu vou é, morrer. Então, tipo assim, não vou te soltar é, é. nunca, porque essa paz que eu sinto com você, eu não, nunca senti na minha Uhum, vida. Eu nunca senti essa uhum, paz com os meus pais, com a minha família, com os deuses que tem na minha cidade. Essa paz eu não encontro em uhum. lugar nenhum. Então eu quero ir com você e eu vou. E, se- A Lu tá e será falando que aqui, Ruth nós, né, deixou o Leci, passado será para que trás. nós, e será que nós somos esse tipo de pessoa, né, essas Noemis? As pessoas querem estar ao nosso lado, será? Será que elas sentem É. essa paz, essa presença de Deus, essa questão de tipo, nossa, eu quero ficar perto da Leni ou da Leci porque elas têm algo de bom para trazer para mim, né? Será que Ou de quem está se aqui elas na estão nossa indo lá é lista. bom, né? Se elas estão indo lá é bom. É, né? Se elas estão Que fazendo tipo isso, de será que a gente está sendo Noemi? Ou é, será que a gente está sendo, sabe lá Deus quem, né? Será que as pessoas querem ficar perto da gente ou elas querem fugir da você gente? tirou, eu acho que depois que você trocou a internet ficou falhando mais. O pessoal tá falhando aí para vocês? Me falha você de vez em quando, então. Mas eu tô O meu falha? entendendo. Não, o meu também tá falhando de O vez em seu quando? falha, falha. Tá. Mas É, mas dá para eu tô entendendo. entender. E eu acho que o povo também tá conseguindo entender. É, acho que tá tudo ok. Tá certo. Não, acho que tá ok. E ninguém fala nada. Gente, dá um joinha aí, por É, favor. Né? o Oi, tudo bem? não está falhando, a Luana falou. Ah, que bom. Oi? Então acho que é só a nossa internet que tá ruim para nós Acho que é mesmos, só a tá bom, nossa. tá Que bom. bom. É, ó, não, a Lori, Ai, aqui a está Luciana aqui ok. tá Para ok. nós duas que tá Ah, ruim. maravilha. Então tá É. ótimo. Para mim tava falhando tanto que eu Então, não tava nem vendo as mensagens das pessoas. Mas nenhuma das ok. duas, a Isa colocou. Ai, que bom. Então é isso, né, gente? Também já estamos chegando. Ai, a Bia entrou agora, Bia. Estamos acabando. Oi, Bia. Então, eu acho O... que são Então, a gente as fala, principais porque o lições, delay atrapalha. isso. Uhum, Acho que as principais lições, né? A humildade, a coragem de voltar. Beijo, uhum, Bia. A coragem e a humildade de voltar, né, de onde uhum, saiu, né, de onde errou, de onde caiu, e uhum, o fato de ela ser extremamente amável ao ponto das noras chorarem para estar com ela, né, isso é muito uhum, forte, isso é muito uhum, forte, né, porque a gente uhum, brinca assim, mas é verdade, a gente não vê isso por aí, né, é difícil, você vê uma ligação tão forte assim de nora com sogra, né, uhum, talvez uhum. às vezes de genro com sogra tem mais, mas de É nora com verdade, sogra é mais, é não é tão verdade, comum, né? Esse tipo de essa é verdade. ligação de não, onde você for eu vou morrer com você. Para mim não me importa se você tem filho, filho para que filho? Eu quero ficar com você, né? Porque foi Uhum, mais ou uhum. menos isso que Ruth fez, né? Então é É, bem
É, É bem forte isso. é. Ó, um gatinho Aí, ó, a Bia tá apitando. falando, ó, minha mãe foi bem ligada na vovó. É, que a Né? nossa Ah, mas avó também a também nossa avó, era um era uma doce. Noemi. É, era uma Noemi. A nossa avó era uma Noemi. Ai, ela era demais. É, não é porque ela é nossa avó, não. É porque ela era realmente uma mulher muito doce, uma mulher muito amável. Como chama? Era uma intercessora, né, Bia? E todo mundo tinha prazer de estar perto dela, né? Foi uma das pessoas que eu mais É, senti quando se foi. é, Mas é isso, acho que é importante agora a gente colocar aqui, né, o que aprendemos, que nem você falou, né, a coragem e a humildade. humildade dela, né, de voltar, saber que nós podemos voltar atrás de decisões que a gente toma, né? Por que que você se assustou, Sandra? Não entendi. Mas é, a gente voltar atrás, né? O Quando a Silas, gente, o comentário do Silas. eu vi. Ai, Ai, Sila, só Jesus você. amado. Ai, gente. Mas a A gente Lula, eu orar não vi aqui, a né? Lula Agora, aqui né, na Lê? live. A Lula tá aí, sim. Eu não vi também. Sorte dele. Vamos, É, eu vou pedir para você fazer uma oração, né? Colocar diante de Deus as nossas vidas, né? Que estamos aqui, pedindo para o Senhor amém. para a gente aprender a ser Noemi, né? Em todos os sentidos, né? Meu despertador, a Sandra. Pedindo para a gente ser Noemi na questão de ser amável, na questão de ser corajosa, na questão de ser humilde. Amém? Faz uma oração Amém. para a gente poder Amém. encerrar nossa live aqui. Amém. Senhor, te agradecemos, Pai, por esse tempo, Senhor, de conhecermos um pouco mais, ó Deus, da tua palavra e de sermos tocados, Senhor, por aquilo que o teu Espírito tem falado conosco, Senhor. E uma história tão curtinha, Senhor, que fala tão rapidamente de Noemi, mas a gente pode tirar tantas lições. Senhor, que o teu Espírito Santo trabalhe em nós, ó Pai, para que sejamos também amáveis, ó Deus, que sejamos também, Senhor, bondosas, caridosas, humildes, Senhor, como Noemi foi, corajosa em poder voltar, que a gente possa reconhecer os nossos erros, onde nós caímos, com Amém. decisões tomadas de forma errada, Senhor. Que o Teu Espírito Santo venha dirigir os nossos corações, falar conosco, que sejamos humildes, ó Deus, em reconhecer, ó Pai, e voltar atrás. Como diz a Tua palavra, Amém. volta onde caíste e se lembra das primeiras obras, e se arrepende, e a gente vê que o Senhor é tão bondoso e tão misericordioso e nos abençoa e nos traz de volta pro teu aconchego, pro Amém. teu lado. Senhor, obrigada, Pai, porque em todo momento o Senhor cuida de nós, mesmo que muitas vezes nas decisões Verdade. erradas que tomamos, nas coisas que fazemos que não te agrada, mas que teu Espírito Santo possa sondar os nossos corações e que nós possamos nos Amém. arrepender, Senhor, e voltar para o lugar de paz, Senhor, para a casa do pão, para a casa Amém. do Pai, Amém. em nome de Jesus. Amém. 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 Só quero dizer que a próxima live é com a minha mãe. Eu consegui convencer ela, a nossa mãe, no caso, que a gente conseguiu convencer ela de participar e ela vai falar sobre Ruth, a continuação da história de Noemi. Isso, vai Tá bom? continuar aí. Já deu tempo É, aí? né? Já. Acho que já tá já em cima da hora. Eu vou até fechar, Mainha, que já vai saudade. começar a pesar. Te amo também. É, A Inês. ainda bem que ela não pode apagar a luz. Ah, ah, Por quê? Ah, ah. Inês, Da né? igreja. Sim, Inês, sim. é. Ai. Tchau, gente. Deus Tchau, abençoe. gente. Gente, não se esqueçam que é a cada 15 dias, tá? E lembra o pessoal de participar com a gente, porque não tá É, e dando na para fazer toda próxima vai ser a semana. minha mãe e vai ser a continuação do livro de Ruth. Vai ser bem legal. Isso aí. Deixa eu ir lá. Tchau, pessoal. Até mais. Beijos.